você tem um planejamento sucessório? Hashtag sim ou hashtag não. Vamos lá, vamos responder. Lembrando que, além da nossa enquete, que já no próximo bloco a gente traz o resultado parcial para vocês, você pode mandar perguntas específicas. Muitas vezes esse assunto que a gente conversa hoje tem a ver com o seu dia a dia, uma situação que você já passou, está passando, né? Ou quer evitar também esse perrengue. Então você vai mandar para a gente aqui para o nosso WhatsApp, que também está aqui, que o Gustavo comentou com vocês, 12997167989. Você manda a sua pergunta e se quiser concorrer a um par de convites do cinema, você coloca como está aqui, ó, hashtag falando nisso tudo juntinho. No final do programa, a gente traz informações para vocês e também faz esse sorteio, tá bom? Olha, quem já não ouviu falar sobre problema na família com herança? Porque a gente tem sim que planejar, gente. Muitas vezes a gente ouve uma história de uma família que se desmantelou, porque ninguém pensou nisso e na hora que teve que dividir deu problema, por bens deixados por um parente que faleceu. Então, quem vai tirar nossas dúvidas e até ajudar você em casa com as suas perguntinhas é a doutora Cláudia Veneziani. Que legal ter você aqui hoje, Obrigada, doutora. Lucas, obrigada. É Boa sempre um tarde. prazer estar aqui. Um assunto necessário, porque quando dá problema de verdade, né, doutora? E grande. Grande, né? Grande. Uma dor de cabeça que você pode evitar fazendo, então, essa sucessão, né? Que a gente muitas vezes fica pensando, né? Doutora, o que é um planejamento sucessório? Que é uma palavra que a gente até acha chique demais, mas ela é algo simples, né? Na verdade, o planejamento sucessório é um nome chique, né? Que se dá aí para a transferência de bens daquela pessoa que venha a faltar, venha a falecer. Então, vai transferir aí o seu patrimônio, seja ele patrimônio móveis, né? Que são os casas, comércios, dentre outros, e os bens imóveis também, carro ou qualquer outro bem que essa pessoa venha a ter. Então, é uma forma de planejar como você quer que a sua vontade seja aí observada, né, ela seja respeitada após a sua falta e que esses bens eles realmente sejam destinados às pessoas que você gostaria que fossem aí administradora dos seus bens, ou que permanecessem inclusive na sua empresa. Tá certo. Então, esse planejamento sucessório, como está escrito aqui, é sobre a divisão de herança, tá? Exatamente. Então, alguém faleceu da família, ou também pode ser por terceiros, a gente vai entender isso, tá certo? Aí você tem que ter esse planejamento. Doutora, por que ele é importante? Eu comentei aqui de evitar dor de cabeça, mas eu acredito que tem esse motivo, claro, mas outros também, né? Então, a importância de um planejamento sucessório são, assim, inúmeras, né? A primeira delas é que você evita conflitos familiares, né? Então, você já manifesta a sua vontade em vida, você preserva o seu patrimônio para que ele não seja dilapidado aí durante a discussão aí de um inventário judicial que às vezes vai se arrastar por anos. Existe uma redução de custo muito grande quando você faz um planejamento sucessório. Você pode usar várias ferramentas aí existentes hoje aí no ordenamento jurídico para pagar menos impostos, inclusive enquanto ocorre a gestão desses bens, né, de uma empresa, do seu próprio patrimônio. Então, essa é uma das principais vantagens, dentre outras, né, que a gente pode falar mais para frente. Tá certo. Doutora, vamos pensar um pouquinho sobre os herdeiros, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, o herdeiro é quem é familiar, é quem tem aquele contato direto ali com a família, né? Que a gente já pensa no cônjuge e nos filhos. Uhum. São eles ou tem outros herdeiros que podem também ser considerados? Na verdade, a gente divide os herdeiros em herdeiros legítimos, né? Entre os legítimos, os herdeiros legítimos, que são os filhos, a gente fala em descendentes e ascendentes, né, no meio jurídico, que são os filhos, o cônjuge e, na falta dele, os pais. E existem os herdeiros que podem ser aí nomeados ou destinados. Então, você escolhe para quem você quer deixar aí os seus bens, sempre lembrando que no ordenamento jurídico brasileiro a gente tem que respeitar a ordem da legítima, que a gente chama. É que 50% do seu patrimônio ele não pode ser doado ou transferido a terceiros. Eles têm que ser reservados para a legítima, para os herdeiros necessários, que são os filhos, o cônjuge
e na falta deles, os pais. Tá certo, minha querida. A gente já volta, então, trazendo mais informações para vocês. Só quero lembrar o seguinte, a doutora Cláudia faz parte de um grupo de advogados que pode te ajudar, viu, gente? Esse grupo pode trazer para você soluções para prevenir problemas com a família. Então, você faz um planejamento sucessório, mas também, se você está passando um perrengue agora, você pode pedir ajuda para eles, tá bom? O Instagram é Veneziane Advogados. Você pode seguir e manda perguntinha lá no direct mesmo, né? Tem os contatos lá para você também. Você entra aqui no link, eu vou abrir aqui ao vivo para vocês, ó. Envie, deixa eu aceitar todos os cookies. Ó, envie sua dúvida via WhatsApp, site do escritório, tem até o Facebook, se você gosta de usar o Facebook, você pode acessar por aqui. Vale a pena você conhecer e mande perguntinhas. No próximo bloco, a gente já traz mais algumas dúvidas, mas até a sua participação de casa, com certeza. Bom, de volta para o assunto de hoje, Gustavo Bossolani. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Lucas, eu tô curioso para saber se o pessoal de casa tem um planejamento sucessório. Hashtag sim ou hashtag não. Por enquanto, 81,8% dizendo que não, hein, Lucas? Eu esperava um resultado grande assim mesmo, viu? Por isso que a gente está com esse assunto aqui, que é tão importante. Mande sua perguntinha, opinião, seja o que for, tá bom? Com o hashtag falando nisso, tudo juntinho, para concorrer um par de convites para o Cinemark, tá certo? Lembrando que você pode mandar a sua pergunta para a doutora Cláudia Veneziane, que está respondendo as nossas dúvidas, entendendo junto com a gente aqui também a sua necessidade, tá certo? Doutora, a gente conversou sobre o assunto previdência no Açaí, a gente vai lá agora. Vamos lá comigo para ver a perguntinha. Estou aqui no Açaí Colinas com o seu Adélio, que não pediu revisão da aposentadoria. Não. Por que não pediu a revisão? Porque o valor que eu contribuí era inferior ao que eu contribuí anteriormente. Vamos entender com a doutora Cláudia, quando que vale a pena pedir a revisão? Vamos lá, doutora. Olha, seu Adélio, vamos calcular esse benefício aí, que pode ser que o senhor tenha direito sim. O cálculo do valor do benefício é desde julho de 94 até a data que o segurado entra com o requerimento. Então, nesse período, nesse lapso temporal que nós chamamos no direito, as contribuições elas são consideradas descartadas, 80% a 20% das menores, até a reforma em 2019. Então, tem que fazer essa conferência para ver se realmente foi correto, se todos os vínculos de trabalho foram considerados, se os valores que ele recebia como salário realmente foram considerados, né? Está tudo certinho. E o prazo para fazer esse pedido de revisão é de 10 anos, a partir do momento em que o senhor recebeu o seu primeiro benefício. Então, fica aí a dica e não deixe de fazer um cálculo para ver se está realmente correto. Doutora, vamos voltar a falar um pouquinho sobre planejamento sucessório, herança, testamento também. Vamos entender quais são os tipos de planejamento que uma pessoa pode fazer? Olha, eu vou citar aqui 5 que são os mais comuns e os mais importantes, né? Então, o mais comum de todos eles é o testamento. O testamento ele é o mais comum e é um dos mais baratos também. Depois nós temos a doação, que nada mais é do que essa pessoa fazer a doação do seu patrimônio em vida, e aí ela pode se resguardar fazendo usufruto, tem uma série de requisitos aí para serem observados. Em terceiro, nós temos as holdings, né, que ao contrário do que muita gente pensa, não é só para quem tem um patrimônio grande, vultuoso, ela pode ser para qualquer pessoa aí tem que ser feito um estudo de caso para ver o que seria mais benéfico. Eu posso citar aí também a previdência privada, que realmente é super importante, que a previdência privada, o que que é? Você faz a previdência privada e ela não entra no inventário. Então, é uma forma de você resguardar que os seus entes queridos eles vão ficar assistidos enquanto se discute o inventário, por exemplo. Olha, que legal. Então, essa é uma dica gente. bem legal. Para quem, eu não quero fazer um planejamento de tudo, não quero mexer com o meu patrimônio. Então, faz uma privada, você vai assegurar que os seus entes queridos lá na frente tenham aí esse respaldo em espécie, né, em dinheiro, para custear uma série de coisas que vem aí com esse momento tão delicado, né? E por último, que tem sido muito comum, é o contrato de namoro e o contrato de união estável, que tem duas vertentes aí, né? O de união estável é para dar direitos e o contrato de namoro é para que não haja aí a comunicação do patrimônio com essa pessoa em que você está declarando que não existe aí a intenção de constituir família, é só um simples namoro. Então fica aí a dica.
Tá certo, olha só, eu vou trazer aqui para vocês também o Instagram da doutora Cláudia, porque você pode mandar perguntinha para ela diretamente, tá? Eu sei que é um assunto muito pessoal, então às vezes você não quer nem falar direto com o escritório, né, de advocacia, quer conversar direto com ela super responde, tá? Então você pode acessar DRA Cláudia Veneziani e mandar por mensagem mesmo. Tem até o WhatsApp aqui da doutora. Pode tirar sua dúvida sobre testamento. A gente sabe que muitas vezes você tem perguntas aí importantes. Ela vai ajudar e vai instruir você desses 5 tipos de planejamento, qual que é melhor para você, tá certo? Bora ver o resultado final da nossa enquete que tem a ver com o nosso assunto de hoje, Gustavo. Exatamente, Lucas. Chegou a hora de saber se você de casa tem um planejamento sucessório. Hashtag sim ou hashtag não. Olha. Ó, diminuiu, 76,9% dizendo que não. Dizendo que sim, 23,1%. Ainda está alto não, acho que o programa de hoje tem essa função também de alertar você como é importante a gente pensar nisso. Não é sobre a questão de pensar na morte, porque tudo que está ligado à morte a gente quer evitar, né? Mas é pensar nesse cuidado e no amor de quem fica, tá bom? Vamos pensar, mudar o mindset para isso. Você pode mandar sua perguntinha, já já a gente entra só com pergunta de vocês, tá bom? Pelo nosso WhatsApp 12 997 16 7989, com o hashtag falando nisso, para o número que está aqui, então, que eu falei para vocês. Com perguntinha, você vai concorrer um par de convites para o cinema. A doutora Cláudia Veneziani entende muito do assunto e ela quer ajudar você também tirando as suas dúvidas. Tem outra perguntinha para você direto da saída. Doutora, vamos lá comigo. Tô aqui com a Márcia, nossa Icolina, estava pegando a batata, tô atrapalhando ela. Não, né? não tá não. Pode... A Márcia Bom, assiste o programa, que bom, fico feliz, viu? Tá bom. Obrigado pela companhia. Márcia, você já é aposentada? Já. E você se aposentou pelo INSS? INSS. Foi. Você não fez a previdência privada? Não. Porque você não quis, Não, achou que não precisava? meu marido pagou pra mim autônomo, né? Ah, foi? Foi. Quando eu completei 45 anos, ele começou a pagar. Aí com 60 eu me aposentei. Olha que dica bacana. Vamos entender como que funciona e a pessoa pode fazer isso também? Caso a dona de casa precise também pagar. Como que faz, doutora? Excelente pergunta, maravilhoso. Parabéns para o seu esposo aí, viu? Para a senhora também. Olha, super importante. A dona de casa é aquela que ela não para de trabalhar, né? É turno de dia e de noite. E muitas vezes ela se dedica ao cuidado do lar e não paga. Então é recomendado sim que a família aí ajude essa dona de casa contribuindo para o INSS. Existem várias formas de contribuição, pode ser como dona de casa baixa renda, e aí tem que fazer um cadastro junto ao CRAS e ter as orientações certinhas para não ser desconsideradas essas contribuições. Pode pagar como facultativo no código 1173, que é 11% do salário mínimo, e aí após 15 anos de contribuição, vai sim ter direito aí a uma aposentadoria por idade aos 62 anos de idade. Isso vale também, viu, Lucas, para os homens. Olha. Então, por exemplo, ele não é dono de casa, mas ele não trabalha. Às vezes um filho que tem algum problema de saúde, um deficiente que tem algum problema, pode sim contribuir aí como facultativo e ter esse direito também. Ou até mesmo aquele senhorzinho que é dono de casa e é atividade de sítio, por exemplo, que é considerado como dono de casa, né? Entendi. E às vezes ele não contribui. Não quero, tem pelo rural, mas dá para pagar também como dono de casa. Já vou reforçar para vocês o contato da doutora Cláudia Veneziani, porque ela pode te auxiliar para fazer tudo certinho, tá bom? Para você ter essa vantagem, esse cuidado também. Vamos para as perguntinhas que estão chegando. Aliás, Gustavo, a primeira que a gente traz é muito especial. Lucas, é muito especial, não sei se você conhece, não, viu? Da Ana Flávia. Mandou hashtag falando nisso, acho que ela tá querendo o ingresso do cinema ali, participar também, viu? Não estou aí hoje, mas estou acompanhando. Saudades, meu amigo. Tenho uma dúvida. O que acontece quando não há testamento? Beijos para todos aí. Beijo, minha querida. Amei sua pergunta. A gente ia colocar sobre testamento agora mesmo, então veio a calhar mesmo. Explicar o que é o testamento e quando ele não existe, o que acontece? Claro, cumprimentar aqui a Ana Flávia primeiro. Um grande beijo para você. Pena você não estar aqui para eu te dar um abraço. Então, quando não há o testamento, aí ou nenhuma outra forma de planejamento, pode ocorrer algumas desavenças aí na família. E ninguém quer isso, né, gente? Com certeza. O ideal é realmente planejar. O testamento, ele faz o quê? Você manifesta a sua vontade e diz para quem você quer deixar os seus bens.
qual que é a vantagem do testamento? Ele é um dos meios mais baratos que existem, ele vai ser feito num cartório, existem vários tipos de testamento, que aí a gente pode responder para vocês num outro momento. A desvantagem do testamento é que ele precisa ser validado pela justiça, ele precisa ser homologado por um juiz, né? Mas, se essa família lá não tem o testamento, não tem nenhuma forma de sucessão planejada, esses bens vão ser partilhados aí com os herdeiros legítimos e necessários, e aí vai ter que entrar com o inventário, ou inventário judicial, se não houver aí concordância das partes, o que muitas vezes acontece, infelizmente. E se todos estiverem de acordo e preencherem lá os requisitos, né, forem maiores e não tiver nenhum tipo de testamento, aí pode ser um inventário extrajudicial, que eu super recomendo, custa mais barato, o tempo é menor enfim, tem uma série de vantagens aí, um inventário extrajudicial. Tá certo. No próximo bloco a gente volta só respondendo as suas perguntinhas, tá bom? Como tem bastante participação, a gente faz isso. Quero comentar aqui com vocês que a doutora Cláudia, ela pode até ajudar você pelo Instagram, tirando suas dúvidas. Não sei qual que é a situação você está passando ligado ao tema de hoje, mas tenho certeza que ela pode te ajudar, tá bom? DRA Cláudia Veneziane para você seguir. Ela posta bastante conteúdo também sobre previdência. A doutora é craque, é fera nisso. Então você pode também chamá-la por ali, tá bom? DRA Cláudia Veneziane está aqui para vocês. A gente volta aqui para o estúdio, então, agora, respondendo as suas perguntinhas e sua participação junto à doutora Cláudia Veneziane, que entende muito de previdência e também de planejamento sucessório, herança, testamento. Pode mandar perguntinha, como a Silvia fez, né, Gustavo? Isso, a Silvia Lima de Santo Antônio do Pinhal mandou um recadinho dela. Hoje é aniversário de casamento nosso, 25 anos, cheio de amor e paciência. E de meu irmão, Sidney Roberto Moreira também, Silva e Rosário Lima. Um beijo para vocês, o casal e também o Sidney. Muita paciência no relacionamento mesmo. Gostei, viu? Conceição Freire. Boa tarde, hashtag não. Minha mãe pode fazer testamento em vida, já dividir tudo e excluir alguém? Olha, boa pergunta. Ainda mais excluir alguém. Nossa, excluir alguém? Tá brava com o irmão. Temos alguma coisa aí, né? Depois você me conta a fofoquinha. Então, pode fazer o testamento sim, mas o testamento, ele tem um detalhe muito importante. Não pode excluir os herdeiros legítimos ou herdeiros necessários, que são os filhos, o cônjuge e, se na falta deles, os pais teriam que constar ali como herdeiros necessários, herdeiros legítimos e necessários. 50% do patrimônio. Os outros 50% pode doar para quem desejar. Então, nós chamamos isso de legítima. 50% do patrimônio ele é reservado para a legítima. E aí pode sim fazer o testamento em vida, e esse testamento ele vai ser validado depois por um juiz, e quando essa pessoa vier a faltar, o testamento vai ser aí aberto. Não é possível fazer esse inventário extrajudicial antes de ser validado por um juiz esse testamento. Então essa é uma informação muito importante, tá? Havendo testamento, o inventário extrajudicial, ele pode sim ser feito, já é um entendimento pacífico hoje da justiça, mas tem que ser validado por um juiz e tem que aí haver a concordância de todos os herdeiros para que seja feito dessa maneira. Tá certo, doutora. A Ingrid também traz uma pergunta e ela está participando do sorteio, né, Gustavo? Isso, mandou a hashtag não da enquete, mandou a hashtag falando nisso e deixou a perguntinha. Olha, inventário para casos de usufruto é realmente necessário? Então, o inventário para caso de usufruto, se é usufruto, já houve a doação, né? Uhum. Então, já houve aí um planejamento sucessório. Aí, neste caso, não vai precisar do inventário, porque já foi feito esse planejamento sucessório. Provavelmente, essa pessoa que era a dona do bem, ela fez a doação e deixou aí, esse bem ficou, na verdade, como usufrutuária, mas esse patrimônio já é daquela pessoa a quem ela destinou o bem. Então, nesse caso, não precisa fazer. Olha como é importante esse planejamento, Gustavo. Traz pra gente a participação do Carlão. Isso, o Carlão São José dos Campos mandou sim, por coincidência, está passando por um dissabor com o familiar justamente por causa de herança. Diz que é muito triste isso. A gente lamenta muito, Carlão. Obrigado pela sua participação e depoimento, que é importante até reforçar pra gente aqui.
Eliane Barreto, boa tarde. A pessoa que não é casada, mas mora junto, caso falecer outra pessoa, terá direito nos bens? Como preservar a herança nessa situação? Boa pergunta. E aí, doutor? Esse é um dos casos de planejamento sucessório, contrato de união estável. Já vai lá, já providencia seu contrato de união estável para assegurar todos os seus direitos, porque senão vai entrar no inventário para que tenha aí reconhecido primeiro a união estável para depois fazer parte aí da partilha. Então fica aí a minha dica. Tá certo. O Alemão mandou pra gente aqui uma situação, não sei se faltou informação, viu, Alemão? Vamos trazer aqui para a doutora ver, vamos lá. Boa tarde, Lucas. Gostaria de saber com a doutora Cláudia se tem como fazer a documentação da casa para o meu nome, pois a dona já faleceu há 6 anos. Não sei se ele é familiar, não sei qual que é a posição dele, isso é importante, né, doutor? Gente, olha, isso é uma coisa muito importante, que eu vou até chamar uma atenção aqui bem ampla aqui. Por que é importante o planejamento sucessório independente do valor do bem? Porque o bem ele tem que estar regularizado, tem que estar registrado. Se era terreno e virou casa, tem que fazer virar, tem que edificar, tem que fazer uma regularização na prefeitura. Acontece muito das pessoas procurarem um advogado para fazer esse tipo de regularização e é super difícil. Porque se essa pessoa que faleceu, ela não fez o inventário, tem que fazer o inventário primeiro, ver quem é a pessoa, ver quem ficou como herdeiro desse bem, para daí ele poder transferir para ele. Porque morto não transfere bem, gente. Com certeza. A única forma de uma pessoa que veio a falecer transferir bem é através do inventário. Então, se a pessoa faleceu, tem que procurar os familiares, ver se existiu esse inventário, se não existiu esse inventário, e aí verificar as condições. Uma outra dica que eu dou também é que, de repente, a depender da situação, é mais indicado pedir um uso capião. Tá certo. Olha que interessante que o Renato, nosso querido... Ô, Renato, você perguntou da Ana, já vou te responder aqui. Amanhã ela está de volta. É que hoje ela está cuidando de quem ela ama. Aí aqui na Band a gente dá super apoio para todo mundo, entendeu? Mas amanhã ela está aqui com a gente. Qual que é a perguntinha dele, Gu? Ele deixou a perguntinha dele, ó. Doutor, o planejamento sucessório substitui o testamento? Vamos lá. Na verdade, o testamento, ele é um tipo de planejamento sucessório. É o primeiro deles, vamos dizer assim, é o mais comum, é o mais conhecido, né? É o testamento. Então, quando a pessoa ela faz o testamento, ela já está manifestando qual é a vontade dela e para quem ela quer deixar os bens. Não deixa de ser um planejamento sucessório. Olha, essa pergunta aí, ó, a pessoa nem colocou o nome, porque se colocar, sabia que ia dar problema para ela. Põe na tela aí pra gente, Gu. Anônimo, eu fiz um testamento antes de casar e ter filhos. Quando eu morrer, ele ainda será válido caso eu não queira mudar? Ai, ai, ai. Entendeu a situação, doutora? Entendi perfeitamente. O que acontece? Sem julgamento. Se ele teve filhos, os filhos são herdeiros necessários. Então, se a parte desse testamento estiver invadindo a parte da legítima, ele vai ser considerado como inválido e vai ser questionado. E como eu disse anteriormente, o testamento ele tem que ser validado por um juiz, né? Então, a hora que abrir o inventário, o testamento vai ter que ser apresentado. E aí, neste momento, vai ser verificada a validade desse testamento. Eu sugiro que a pessoa que fez essa pergunta, ela avalie aí as condições em que ela fez esse testamento e faça aí alguma retificação, uma correção, né? Para não ter problemas futuros. Então, reveja o seu planejamento sucessório. Tá certo. Rosilene, obrigado pelo elogio que você trouxe aqui. E eu achei interessante também, né, Gustavo? Porque é uma situação... Olha quanto tempo demora se a gente não tem um planejamento sucessório. Olha só. É o relato da Rosilene. Meu pai faleceu faz 9 anos e até hoje está enrolando a herança. O IPTU ainda vem no nome dele porque a mais velha, creio que a irmã mais velha, né? Acha proprietária de tudo e não tivemos acordo. Olha que perrengue. Lamento, viu, Rosilene? É difícil, né, Cláudia? É muito difícil. A gente vê isso muito lá no nosso escritório. Nós somos especialistas em direito previdenciário há mais de 20 anos. E por que nós decidimos fazer o planejamento previdenciário combinado com o planejamento sucessório? Por conta dos inúmeros problemas que a gente via ali no nosso dia a dia, né? Essa angústia, às vezes, da família, de quem fica, de não ter aí uma justiça com relação àquele patrimônio, uns se beneficiarem mais que os outros, e aí fica essa disputa e pode demorar 20 anos até, né, se não houver aí. Mas tem como restabelecer isso, é um pouco difícil realmente, principalmente se for apenas um bem,
né? Então, fica aí a dica, mesmo que um bem só, dá para fazer planejamento sucessório, dá para deixar tudo organizado, né? Dá para deixar tudo, para evitar esse tipo de briga aí familiar, né? Porque, gente, os bens, eles se acabam e as relações familiares, às vezes, se acabam primeiro, né? Muito chato Então, é isso, muito né? triste isso, Você infelizmente. vê 9 anos nessa situação. Então, minha amiga, eu vou dar a dica para você, até para você que está assistindo e não teve a sua perguntinha respondida aqui no programa, pode mandar diretamente para a doutora Cláudia, tá bom? DRA Cláudia Veneziani, ela pode te ajudar, ela tem uma equipe também que pode te ajudar com muita informação. Tanto sobre, né, essa questão que a gente está comentando hoje, do planejamento sucessório, herança, inventário, como também do seu planejamento previdenciário. É um cuidado que você pode ter. Então, tem informações aqui, mas pode mandar mensagem diretamente para ela. Doutora, muito obrigado por vir aqui. Eu que agradeço. Tirar essas dúvidas. Esse é um assunto que a gente precisa trazer de volta, viu? Então, fica vamos esse trazer, apelo sim. também para a gente conversar mais sobre isso. Tá bem. Tá bom, doutora? Tá ótimo, eu que agradeço. Imagina, vamos para o sorteio. Você que mandou perguntinha, não teve respondida, também está concorrendo, tá bom? Inanilza Queiroz, obrigado pela sua participação. A nossa produção entra em contato com você, você ganha um par de convites do cinema, tá certo? Amanhã a gente traz um assunto delicioso e necessário também, skincare. Você tem uma rotina de cuidados com a pele? Para os homens também, não somente para as mulheres. A gente conta com a sua participação então, viu? Fiquem com Deus, um beijo forte. Obrigado pela participação e companhia de hoje. Tchau, tchau.